Só esta semana, João Pessoa já registrou 2 incêndios. O primeiro foi no domingo, em um apartamento, e o segundo foi ontem, em uma residência no bairro do Rangel. Jair Marci Andrade vai contar os detalhes pra gente, porque conversou com o capitão do Corpo de Bombeiros para ele falar sobre a questão dos cuidados para evitar esse tipo de acidente em casa. Estamos aqui no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica no bairro de Mangabeira. É um dos batalhões que quando a pessoa liga, tá havendo um incêndio, tal, dependendo da área, eles saem daqui para fazer o socorro. E foi justamente esse batalhão que atendeu a esses 2 incêndios que nós registramos essa semana, um no Bessa e outro lá no Rangel, todos incêndios de grandes proporções. Mas eu fiquei até chocado com um dado que nós recebemos aqui no 1º Batalhão, é que em João Pessoa tem em média por dia 5 incêndios. E é justamente isso que nós vamos saber agora, por que acontece tantos incêndios, qual o maior erro, o que as pessoas fazem para acontecer tanto incêndio, os campeões, né, dos erros. Vamos saber aqui com o capitão Bezerra, ele vai falar para a gente o que acontece para ter tanto incêndio. Esse dado que o senhor passou para mim agora é um dado que eu fiquei chocado. 5 incêndios por dia em média na capital paraibana? Exatamente. Para ser exato, no ano passado, 2023, a gente teve 1.698 incêndios aqui, que dá mais ou menos 5 incêndios por dia. Isso só na região metropolitana de João Pessoa. É um número bem considerável e como a maioria não é tão grande, as pessoas acham que não tem tanto incêndio e não tomam alguns cuidados simples que podem evitar que a gente esteja aqui trabalhando e quando chegar em casa ter tudo queimado, o trabalho de uma vida todinha perdido. Quais são os campeões de erros, os principais erros que as pessoas cometem, já que tem tanto incêndio, para acontecer esse tipo de incêndio tão frequente aqui na nossa capital e no Brasil todo, né? O erro que a gente tem principal, vou tentar ser bem objetivo, é a gente misturar a fonte de ignição com o calor. Então a gente bota o celular carregando em cima do colchão, a gente coloca a vela do lado de um lixeiro, a gente coloca um pano de prato do lado na panela, no fogão. Então a gente mistura aquilo que vai começar o incêndio com aquilo que vai propagar ele. E normalmente é daí que surgem as grandes tragédias. Vocês têm registrado muito, já que o senhor falou aí do celular, tem muito incêndio provocado a partir do celular? Olha, a maior parte dos incêndios eles começam por causas elétricas. O celular sozinho não é o grande vilão, mas nunca uma tomada está sozinha. Tem um celular, tem uma chapinha, tem um ventilador, tem uma televisão, tem um videogame, tem um secador. E normalmente essa sobrecarga é o maior dos nossos inimigos, em se falando de início de incêndios. Nesse caso é aconselhado, por exemplo, se não estiver usando a televisão, o ventilador, desligar da tomada? Isso. O principal cuidado que eu falo para a população é não misturar aquilo que gera calor, panela, fogo, eletricidade, com aquilo que queima. Então você vai ter que colocar muitos equipamentos eletrônicos, coloca um fio de linha, aquele T com um botãozinho. Você precisa deixar o seu celular carregando, não coloque em cima do colchão, coloque em cima de uma cadeira, coloque em cima da cerâmica, bote um material não combustível. Você tem Tira da capinha também, que geralmente é de borracha. Exatamente, a gente tentar, porque a gente sabe que não tem como a gente não usar eletricidade e as fontes de calor faz parte da vida moderna. Então a gente tem que tomar cuidado e não misturar ele com aquilo que pega fogo. Outra coisa que é muito comum é o ventilador. O ventilador, como a gente usa muito esse calor infernal que a gente está utilizando muito tempo, ele fica sujo, com poeira, com cabelo, ele acaba que sobreaquece e também é uma causa muito comum de incêndios. Outras coisas que encontramos muito também é chapinha, secador de cabelo, que eles são equipamentos que consomem muita energia e vocês colocam ele numa tomada única, superaquece, utiliza o material e depois acaba que acontece um incêndio. E se aquele material estiver isolado, numa cerâmica, num local que não tiver nada para propagar, mesmo se tiver um curto-circuito, um superaquecimento, ele vai derreter, vai estragar, mas não vai causar incêndio. Mas se tiver em cima do sofá, em cima do colchão, em cima do armário cheio de roupa e de livro, aí aquele descuido, aquela sobrecarga que seria só um eletrodoméstico perdido, acaba que pode virar um incêndio de grandes proporções. Panela no fogo tem causado muito acidente? Isso, panela
por incrível que pareça, causa menos problema do que a eletricidade, porque quando a gente está na cozinha, normalmente é adulto e normalmente tem um cuidado um pouco maior. Então a gente tem aqueles cuidados que a gente fala muito com instalação do gás, tirar as crianças de lá, não deixar cortina, pano de prato e outras coisas que peguem fogo na cozinha, mas é sim um local de risco e a gente chama atenção principalmente com as panelas de pressão. Faça a manutenção das suas panelas de pressão, troquem as borrachas, porque é um local extremamente perigoso e a gente encontra alguns casos de explosão de panela de pressão. Muito obrigado pela sua participação aqui, pelas explicações, né? É muito incêndio e geralmente o incêndio tem uma causa, e a causa mais falha do ser humano, né? O incêndio só não é difícil, só quando é um curto-circuito, também isso é muito difícil. Mas mesmo assim, até um curto-circuito é falta de manutenção. Exatamente, tem aquele ditado que diz que a gente só fecha a porta depois que o ladrão entra. A gente tem que tomar cuidado porque incêndio é uma realidade, incêndio acontece e a gente não quer pra gente nem pra ninguém que chegue em casa e veja todo o fruto de um trabalho de uma vida toda perdido por causa de um descuido que seria evitável. Muito obrigado, muito obrigado. Então voltamos com vocês aí, que cada um de nós atentemos para esses conselhos aqui que o capitão deu pra gente ter uma vida mais tranquila. Saiu de casa, vai viajar, tira da tomada, né? Se possível, deixa a água também desligada, a energia, o que puder ligado, deixa só a geladeira, o resto desliga para não ter problema na sua viagem. Isso também é importante. O que o capitão Bezerra falou aqui é muito importante, porque às vezes nós fazemos economias a vida inteira, nós construímos algo a vida inteira, trabalhamos a vida inteira para comprar um carrinho, para comprar um lar, para comprar uma casa, para comprar um apartamento, e destruímos isso em questões de segundos por conta de um descuido, né? Descuido pode ser fatal. Então, reforçar ainda mais a você que faz muito tempo que mora numa casa, que mora num apartamento, que não faz uma revisão elétrica da eletricidade da sua casa. Essa revisão ela tem que ser feita, porque às vezes um cabo, um fio pode ocasionar uma tragédia numa residência, você pode perder até a sua própria vida. E a preocupação, claro, também é uma preocupação material, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós trabalhamos para construir a vida inteira, assim como também com a nossa vida, né? A gente precisa ter cuidado, em primordial, em cima de tudo, com a nossa vida. São 6h16 agora. Gente, a Polícia Militar